Graça e paz, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Firmes aí? Eu, bem despenteado, né? Enfim, parece que cheguei aí de um vendaval, mas concluindo mais uma semana em nome de Jesus, e isso é muito bom, não é? Enfim, concluindo a semana, iniciando uma semana, concluindo um dia, isso é muito bom. Paz do Senhor, meu irmão Getúlio, firme e forte aí, né? E olha, é muito gostoso estar aqui com vocês mais uma vez nesse bate-papo que nós vamos ter. E hoje um bate-papo bem interessante, papo bem legal, onde nós vamos conversar com um irmão que teve um passado, uma infância diferente, enfim, uma infância delicada, mas que em nome de Jesus e para honra e glória do Senhor, a tudo superou. Ei, paz, Senhor, irmão Daniel, firme aí. Então, nós vamos conversar com esse irmão, porque ele vai nos tratar, ele vai nos retratar quais foram as experiências, o que ele passou, se ele se recorda de quais eram os sentimentos e o que aconteceu no correr da vida dele, porque ele teve vitória e vitorioso ele é. Então, eu gostaria de orar com vocês para começar, porque pelo ponto ele já está na sala de espera, ele já está esperando a gente para começar o bate-papo. Então, vamos orar? Pai querido e amado, Deus, nós te agradecemos pelas misericórdias, pelo renovo. Te agradecemos, ó Deus, por quem tu és. Guarda e ampara, Senhor, a nossa vida, que possamos, Senhor, caminhar contigo dia após dia, que nossos passos possam ser, Senhor, a firme repetição dos passos do teu Filho Jesus. Fala conosco agora, Senhor. Nos dá discernimento e direcionamento através dessa conversa, que possamos entender mais do teu querer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, graça e paz. Irmã Kátia, é isso, né? Graça e paz. Olha só. Irmã Bruna, graça e paz também. O pessoal do Instagram entrando aqui. Irmã Yara, graça e paz, boa noite. Pro pessoal do Insta, segue a dica. Corre lá pro Face, porque agora a gente encerra o Insta e vai todo mundo pro Facebook. A nossa live, ela acaba se concentrando no ao vivo somente no Facebook. Depois nós compartilhamos a gravação no YouTube. Mas se você quiser fazer agora parte desse bate-papo ao vivo, corre para o Facebook da igreja IBB Mogi. Estamos te esperando lá. Em nome de Jesus, o bate-papo hoje vai ser bem legal, hein? Os traumas de uma infância onde o distanciamento do pai era uma marca presente. O que aconteceu? Para saber disso, corre no Face. Fica na paz do Senhor. Amém! Então, encerrando o bate-papo com o pessoal do Insta, bora pro Facebook. Graça e paz, irmã Yara, agora sim, em definitivo, como diriam aqui no Face. E o nosso convidado já chegou, sem mais delongas, até porque o bate-papo vai ser bom. Bora, Pastor Wagner, graça e paz, como é que o senhor está? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, muito contente em recebê-lo aqui, muito feliz em tê-lo aqui conosco. E olha, nem começamos e já está bombando aí o número de pessoas que estão aí nos assistindo. E você que está nos assistindo, fica firme aí que hoje o papo vai ser 10. Mônica, graça e paz, minha irmã, firme aí, sempre oração por vocês, hein? Pastor Wagner, olha só, a propaganda chama atenção, hein? A propaganda do nosso bate-papo de hoje chama a atenção, né? Eu sei que o senhor ouviu e é uma propaganda onde indica uma situação diferente do que nós temos por costume de ter. Uma situação relacionada a uma infância dolorida. Então, eu gostaria de começar esse bate-papo onde o senhor viesse a nos retratar um pouquinho mais da sua infância. Mas antes, ei, graça e paz, irmã Josi! Ei, pastor Fábio, graça e paz! É, a dupla aqui vai bem, hein? E só para quem não sabe, o pastor Wagner é meu pai. E, enfim, nós vamos ter um bate-papo hoje, não de pai e filho, mas nós vamos entrevistar um homem que, como vocês verão adiante, venceu. Então, pastor Wagner, nos conta um pouquinho de sua infância. Bom, a minha infância foi assim um pouco atípica, pelo menos é o que eu observo hoje, né, com as famílias, como se comportam com os filhos, né?
eu tive uma infância bastante difícil. E vivi no meio assim, de muita briga, de muita desarmonia. Foi uma infância terrível e bastante traumática mesmo, né? Culminando até com a minha saída de casa, convidado pelo meu pai para me retirar de casa. Segundo a minha mãe, o meu pai, sou eu e minha irmã só. Ela é um ano mais nova que eu. Mas segundo a minha mãe, o meu pai parece que tinha uma queda a não gostar de mim. Eu não entendo, minha mãe também não entendia. Ele não era muito meu fã. Desde pequeno, ele não. Quando minha irmã nasceu, ele gostou muito da minha irmã. E por conta disso, as coisas foram ficando muito difíceis em casa. Nós tivemos uma vida muito difícil. Meu pai era uma pessoa de classe média, nós sempre tivemos casa própria, naquele tempo ninguém tinha. Moramos no centro da cidade, né? Eu sou de Cruzeiro, São Paulo, e se eu disser que faltava alguma coisa em casa, não é verdade. Ele sempre cuidou de manter a casa, né? Nós tínhamos, nunca nos faltou comida, mas o meu pai não era. Eu acho que ele foi uma pessoa que não foi feita para casar. Ele não se deu bem no casamento, nunca se deu bem, né? E interessante que as brigas em casa sempre começavam por causa de mim. Ou ele cismava, ou ele não gostava de uma atitude, ou de uma palavra, enfim. E, eu percebi durante a minha infância e juventude que meu pai, os franceses têm uma expressão muito interessante para falar sobre isso. Eles falam une petite nature. O meu pai tinha-me como une petite nature, ou seja, uma pessoa débil, uma pessoa incapaz, uma pessoa fraca. Então, meu pai, hoje eu consegui descobrir um termo que classifica o que eu acho que meu pai me achava. E por conta disso, as coisas foram muito difíceis em casa. E por tudo tinha problema. Até pelas minhas escolhas e pelas minhas preferências, né? Por exemplo, eu adoro francês, adoro a língua francesa, adoro. Meu pai tinha horror, horror. Então, eu não tinha direito nem de gostar. Não podia falar que eu gostava de francês, meu pai fechava o tempo mesmo, sabe? Depois, por causa de religião, meu pai era católico, minha mãe era protestante. E nós frequentávamos a igreja da minha mãe, desde pequeno. E por causa disso saíram muitas brigas mesmo. Por causa de religião, por incrível que pareça, né? E o protagonista era sempre eu, porque meu pai tinha um orgulho danado da minha irmã. Ele chegava ao ponto de dizer que nosso sobrenome é Ramos da Silva. Os Ramos da Silva são bem conhecidos em Cruzeiro. É uma família até de intelectuais, família do meu pai, tem médicos, tem advogado, professores. E meu pai falava que eu não era um Ramos da Silva, que eu era um Barbosa, que era o sobrenome da minha mãe. Então, em suma, foi assim, o ambiente foi esse. A gente foi criado, eu fui criado num ambiente bastante violento, porque o meu pai foi pracinha, e ele veio da Itália com vícios de bebida. Segundo a minha mãe, ele não tinha quando foi para a Itália. Ele ficou noivo da minha mãe e partiu para a Itália, né? Foi defender o Brasil lá na Segunda Guerra. E quando ele voltou com vícios pesados de bebida
E por conta disso, ele tinha uma neurose e ele ainda bebia, então a coisa era muito difícil em casa. Foi muito difícil. Ele tinha horror que eu estudasse. Ele dizia que eu era para eu vender na feira, que eu tinha que vender na feira. Eu não tinha muita vocação para vender na feira. Eu gostava de estudar, gostava de ler. Então ele rasgava os cadernos, rasgava os livros, e por conta disso eu até perdi algumas séries. Eu tive que refazer a série, porque a gente tinha que mudar, né, de cidade, ir para Lorena, para casa da minha avó, porque ele ficava muito violento. Quando eu chegava em Lorena, era tudo diferente. A escola era do estado, mas era matéria diferente, era outro enfoque. E eu não tinha assim, uma estabilidade nem emocional para estudar. Era muito complicado mesmo, cara. Isso, o quadro é esse. O quadro é Entendi. esse. A irmã Yara compartilhou aqui, enquanto o senhor retratava, resumia essa situação, a irmã Yara falou, aqui em casa é o contrário, minha mãe não gosta de mim, mas eu já me acostumei. Ô, minha irmã Yara, nós vamos orar para que isso mude, né? Bonito, pai e filho. A irmã Leila, oi, minha irmã, paz do Senhor, ela dando uma boa noite. Irmã Bel, dizendo que está com saudades do senhor, pastor. Mônica também falando que está com São saudades. todos suspeitos, viu? Tudo meu amigo. Eu convoquei os amigos hoje para vir fazer uma média aqui comigo. São todos Amém. suspeitos, mas eu amo eles também. E vieram, a irmã Mônica compartilhando daí que ela sempre foi a queridinha. A irmã Socorro declarando a paz do Senhor e mandando um beijão para o senhor. Amém. Zete desejando paz do Senhor para vocês. Amém. Diná falando boa noite. Enfim, todos aí acompanhando essa trajetória de vida do senhor. A Pimpa, minha amiga, Isso. que bom que ela E o está aí. irmão Luiz Fidalgo dizendo boa noite, mestre. Declarando a paz do Senhor nas nossas vidas. Boa noite, Luiz, boa noite, irmã Diná, irmã Elisete, Socorro, Mônica, Bel, Leila, Yara, a irmã Marilyn também, dando uma boa noite para nós. Enfim, graça e paz. Irmão Vinícius, de Gênova, ó, dizendo que de bem não escuta. Amém. Pastor, então, pelo início, ou pelo contexto que o senhor colocou, o senhor teve uma infância num ambiente bem hostil, a tal ponto do emocional do senhor, por quanto criança, ser modificado por todas as agressões e por todo o receio que o senhor tinha do que ia acontecer. Isso trouxe, então, um retardamento, não mental, mas um retardamento na trajetória do senhor. O senhor perdeu anos de escola. Eu fiquei muito prejudicado com esse ambiente muito difícil para uma criança, porque eu tenho recordação desde muito pequeno, de, de desavenças em casa, de brigas. O ambiente era muito hostil, muito pernicioso, era um ambiente totalmente adverso daquilo que a gente almeja na vida. Foi muito difícil a convivência, e eu convivi até 19 anos em casa, até 19 anos suportando aquela humilhação, suportando todo tipo de atitudes de um pai problemático. Chegou ao ponto de me proibir de comer na mesa junto com ele. Eu não podia almoçar nem jantar quando ele estivesse presente. Tinha que ser antes ou depois. Ele me proibiu comer na mesa. Então, era nesse nível a coisa. E quando era bem pequeno, por qualquer coisa que fazia, ele dava surras, punha a gente nu e chamava o pessoal para ver, né, para expondo mesmo a gente naquele ridículo. Eu morria de vergonha, chamava vizinhos, vem ver, olha lá, está de castigo, nu, atrás de um guarda-roupa. Era uma coisa de. Hoje parece ficção. Hoje é uma coisa assim.
não dá para a gente conceber uma coisa dessa. E aí, eu vivi todo esse tempo lá, né? Eu saí com 19, 20 anos, me formei. Quando eu me formei, ele falou: olha, pode ir embora, você já tem diploma, vai embora porque você é de uma incompetência tal que logo você vai estar de volta, mas pode ir embora. E aquilo que eu falei, a petite nature, ele sempre me classificou assim como uma pessoa incapaz mesmo, né? E ao contrário da minha mãe, que compensava é, com amor, com carinho, com palavras de incentivo, e eu saí de casa. Quando ele me mandou embora, eu vim embora, mas com o propósito de nunca mais voltar. Falei, para cá eu não volto mais. E era difícil, porque eu saí com um diploma de professor primário, que na época já era desvalorizado. Já era desvalorizado. Então foi muito difícil conseguir trabalho. Eu trouxe dinheiro para um mês de pensão. Eu vim para Mogi das Cruzes, mesmo guiado por Deus, porque em Cruzeiro, todo cruzeirense, o sonho de todo cruzeirense é vir para Mogi das Cruzes. Eu não sei, o pessoal tem uma fixação com Mogi. Então eu via falar tanto, e fulano foi para Mogi, e ciclano foi para Mogi, todo mundo ia para Mogi. E quando a minha mãe falou, para onde que você vai, filho? Eu falei, eu vou para Mogi. E vim para Mogi de trem, de segunda classe, uma mala de papelão, dentro da mala uma calça e uma camisa, e um par de sapatos. E fui morar numa pensão de quinta categoria, vamos dizer assim, né? Morei na Isabel de Bragança, pensão chamava... Como chamava a pensão? Pensão, eu não me recordo agora o nome, mas era uma pensão que moravam os motoristas da Aerolis. Então, era um ambiente também meio pesado, o pessoal era muito estranho. Eu estranhava muito. Interessante que eu fui criado num ambiente hostil, mas eu acho que até por conta disso, eu era uma pessoa educada, uma pessoa tímida, tinha muita vergonha, não falava muito, tinha vergonha, me achava assim, totalmente inferior mesmo, inferior. E eu fui um bom aluno, eu fui um bom aluno. Eu tinha facilidade para aprender, tinha facilidade de me expressar, mas era totalmente tolhido, né? Não tinha voz ativa, não tinha iniciativa, não tinha nada, principalmente dentro de casa. Aonde eu me expandia um pouco mais era na escola, os meus colegas e tal, mas era difícil, foi muito difícil. Foi uma vida dura e nós tínhamos tudo para ser felizes, porque meu pai ganhava bem, nós tínhamos casa própria, ele tinha um bom emprego, mas o problema era eu mesmo lá. Eu não quero me vitimar com isso, não, porque eu acho que Deus não permite que as coisas aconteçam por acontecer. Deus tem um plano realmente em cada vida. E Ele tinha um plano na minha vida. Tinha que ser assim para eu ser o que eu sou hoje, para ter essa visão de mundo, essa visão de Deus. Tinha que ser dessa forma. Talvez se eu fosse criado com mais mimo ou com mais carinho, eu não fosse uma pessoa assim que tivesse essa compreensão que eu tenho da vida e do mundo. Embora eu me ache às vezes até um pouco difícil, né? Porque deixa assim algumas sequelas, a gente acaba tendo reações que você não espera, que não é própria. Então, nesse tempo todo, eu tenho me reeducado, tenho a igreja me acrescentou muito, muito. Eu vou dizer, 90% do que eu sei, do que eu tenho e do que eu sou, eu devo ao Evangelho, eu devo à igreja. A igreja foi uma bênção na minha vida. Se Amém. eu não tivesse igreja, talvez tivesse me perdido aí pela vida, ou em droga, eu não sei. Eu tinha todas as portas abertas para não dar certo. Meu pai me preparou
para não dar certo. Ele apostava que eu não ia dar certo, né? Mas Deus tinha um plano diferente. E eu, graças a Deus, consegui batalhar e chegar aqui até onde estou hoje. Amém. Então, só quem passa é que sabe o valor de uma casa harmoniosa, a presença do pai, a presença da mãe. É uma família mesmo, como Deus planejou. Em casa, infelizmente, as coisas saíram do controle. E foi muito complicado. Mas eu glorifico a Deus por isso. Por todas essas dificuldades. Talvez isso tenha me dado força para batalhar. Eu pensava comigo, enquanto eu não tiver um emprego, eu não caso. Falei, meu Deus, eu acho que eu vou casar velho, porque naquele tempo as coisas eram muito complicadas. Eu vim para Mogi, eu não conhecia ninguém. Aí tive a sorte de encontrar com a Josi e com a Vicentina, que eram da minha terra, que deram uma grande mão para mim. Eu fazia as refeições na casa dela, era uma coisa terrível. E depois a Marilena, né? A Marilena é o grande acontecimento da minha vida, né? E fez tudo por mim. Fez, faz e acredito que fará, né? Então, Deus não permitiu uma harmonia, mas ele me pôs amigos, me pôs a Marilena, né? E a minha família hoje, que é você, meus netos, minha nora, isso é bênção. E a igreja, eu sou muito grato ao Senhor Jesus por tudo que ele fez por mim. Eu era um coitadinho, um coitadinho. Eu vim de cruzeiro que eu não tinha. A gente morava ali no centro, nunca tomou ônibus lá. Quando eu cheguei em Mogi, eu arrumei um emprego. Foi até a Vicentina que arrumou um emprego para mim em Poá. Eu dava aula à noite no curso de adultos. E eu era tão ingênuo, que tinha duas linhas de ônibus, a Herólis e a Mogi. Aí me falaram, olha, compra o passe, que sai mais barato, você não precisa ter dinheiro todo dia, você apresenta o passe e passa. Eu fui lá, eu não me lembro se foi na Herólis ou na Mogi, né? E eu tomava qualquer ônibus, eu não distinguia um do outro, não achava que o passe valia para tudo. E muitas vezes eu tive que descer na estrada porque eu apresentei o passe da Herólis e era da Mogi, ou vice-versa. Aí eu ficava ali esperando até que viesse o ônibus da minha linha. Então, era assim, um despreparo total para a vida. Então, eu só atribuo a Deus mesmo. Eu não tenho enveredado por outros caminhos, porque oportunidade não faltou. A gente tem todas as oportunidades, mas eu tinha sempre em mente o meu Deus e a minha mãe. O compromisso que eu tinha era com Deus e com a minha mãe. E com isso a gente foi superando, e, enfim, foi difícil, mas estamos aqui. A Bíblia diz que uns encurvam-se e caem, mas outros levantam e estão de pé. É o meu caso. Eu glorifico a Deus por isso. É Amém. isso. Vamos lá. Olha só, a irmã Dina Pimpa disse que o Mazinho está desejando boa noite. Mariovaldo de Gênova, falando que levava o senhor para dar aula na fazenda. Eu quando comecei fui dar aula na roça, porque eu passei no concurso, mas eu não tinha pontos. Naquele tempo era título e prova. Tinha que passar no concurso e tinha que ter pontos, ou seja, ter dado aula. Eu nunca tinha dado aula, tinha dado aula na prefeitura, não vale, naquele tempo tinha que ter aula no estado. Aí me falaram, olha, vai para as escolas de emergência, que são 2 pontos por dia. No minuto você vai ficar com bastante ponto, vai se classificar. E eu fui para a roça, limite do sertão. Eu morava no Sesc, mas trabalhava no limite do sertão. Já era casado, tinha você. Muitas vezes levei você no meu Jeep, numa cestinha atrás, e ia embora. Muitas vezes o Mariovaldo levou, meu sogro levou, enfim, porque a Marilena trabalhava em São Paulo, ela tinha que sustentar a casa, né? Porque o meu salário era uma coisa irrisória. Eu tinha prestado concurso, mas não tinha sido chamado ainda.
né? E foi assim. Mas foi muito difícil. Eu me lembro que eu levantava, tipo assim, 5 horas da manhã, para poder estar às 8 horas lá no limite do sertão. Eu me lembro que meus alunos falavam para mim, ô professor, se a gente subir naquele monte, a gente vê o mar. Eu falava, mas é verdade? É. Aí um dia tinha um sol, eu falei, ó, hoje nós não vamos ter aula, hoje nós vamos lá no morro. Aí peguei a classe e fui pro morro. Aí vi mesmo, lá de cima eu vi o mar, parece que era Bertioga, uma das praias de Bertioga, deserta. Imagina isso na década de 70, como era, né? Eu me lembro que um cunhado meu foi até lá para ver qual era o melhor tipo de transporte. Se eu ia de ônibus, tinha caminhão de lenha. Aí ele virou, quando voltou, falou para a Marilena e falou para o meu sogro: o melhor transporte para lá é avião. Sobe de avião, porque lá é impossível, né? Então, era terrível. Então, eu saí de uma dificuldade em cruzeiro, mas as coisas não foram fáceis no começo, não. Mas, graças a Deus, eu era moço, eu tinha disposição, eu era saudável, né? Se fosse hoje, eu não aguentava, não. Mas naquele tempo foi bom, né? Às vezes até sonho com a roça, com o jipe. A Mariana comprou um jipe para mim. Eu não tinha carta, eu ia dirigindo. O lugar era tão terrível que o jipe, o motor caiu do jipe. O motor arriou. Eu fiquei na estrada, a aula acabava tipo meio-dia, eu fiquei até 8 da noite na estrada, esperando um socorro. Até que aparece meu sogro com a minha sogra lá naquele fundão, querendo saber. Eu falei, eu tô aqui não passava ninguém. Era difícil, era complicado. Mas É, eu faria tudo de novo para ter a vida que eu tenho hoje. Faria amém. tudo de novo. Aí o Tiago Amato, diácono, mandando um boa noite, falando que está com saudade do senhor. É, Sendo a paz do Senhor. A irmã Yara, amém. dizendo que triste história, mas o Senhor é um guerreiro, pastor. A Mônica Gama dizendo que ama mais o Senhor hoje, homem vencedor, uma referência maravilhosa para todos. Leone dizendo que o pessoal de Cruzeiro de um tempo para cá tem vindo ainda mais por conta da antiga Clabin. Hoje, Kimber fechou em Cruzeiro e vieram todos para Mogi. Tive a oportunidade de conhecer Cruzeiro e gostei. Mogi, para mim, Ah, era Miami. Sair de Cruzeiro e vir para Mogi, Cruzeiro é uma cidade muito pequena, uma cidade maravilhosa. Eu morro de saudade de Cruzeiro, mas Cruzeiro não tinha nada. Cruzeiro era uma vida muito simples, pelo menos para nós, né? Que não tínhamos, não frequentávamos clube, não íamos a um cinema, por conta do meu pai, que exercia uma vigilância assim bem grande, né? E o senhor, seu pai, perdeu a aposta, amém. Mas quando a gente fala, quando eu cheguei em Mogi, eu achei que tinha chegado em Miami. E vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha um sonho bem guardado. Deixa eu ler aqui o casal mais lindo. Meu Deus. Amém. Obrigado. Eu tinha um sonho. Eu pensava assim, se um dia eu me casar, o meu filho vai nascer em Mogi. Eu achava assim o máximo, Mogi. E Deus é tão misericordioso e bom que ele nos acalenta nos nossos sonhos mais fúteis ou frugais. Ele nos mima muito. E não é que meu filho nasceu em Mogi, eu tenho o maior orgulho do meu filho ter nascido em Mogi. Na época fez bem pro meu ego. Ah, eu tenho um filho mogiano. Porque Mogi era uma cidade, um povo difícil, um povo complicado, um povo assim muito altivo, né? Pelo menos eu sentia isso. Mas é uma cidade, sempre foi uma cidade avançada, uma cidade de recurso, né? Uma cidade movimentada, com muita oportunidade, com faculdade, com empresas, com indústria. Então, Mogi era Miami, né? E foi muito bom ter vindo para Mogi. Eu tenho certeza que Deus já tinha tudo planejado. Ele falou: olha, não fica triste não, porque você vai ser mandado embora de sua casa, você vai sair de perto da sua mãe. A única coisa que eu tinha era minha mãe. Quando eu vim para Mogi, eu sentia muita falta.
dela aconchegar o cobertor embaixo dos meus pés. Porque Mogi era uma cidade muito fria, tinha um fog à noite que tampava toda a cidade. Era uma cidade fria. E a dona da pensão colocava uns tijolos quentes nos pés da cama para aquecer o pé da gente. E eu me lembrava muito da minha mãe, né? Minha mãe ficou lá, coitadinha, morta de saudade. E eu em Mogi morto de saudade, sem ter dinheiro nem para voltar. Nem de segunda classe dava para ir de trem. Tinha um tal de Bacurau, que a gente pegava, viajava a noite toda, chegava de. Opa! Chegava lá de Pastor Wagner, querido. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um desses que estão aqui assistindo. É muito bom. E olha, meus queridos, mas a gente vê a mão de Deus em todo lugar. Eu sempre vi a mão de Deus em todo lugar. Eu nunca tive oportunidade de me preparar para um concurso. Os concursos que eu prestei, eu fui com o que eu tinha de conhecimento. E Deus é tão fiel, Deus é tão bom, que eu sempre passei. Eu sempre passei. E graças a esses concursos, no Estado, fiz concurso na prefeitura daqui, aí tive que optei pelo Estado. Solange, um beijo para você, Solange. Muito obrigado por você estar assistindo. E eu sempre vi a mão de Deus em todo o tempo, em todo lugar. A Bíblia diz que buscai e achareis. Eu sempre busquei o Senhor, em todas as minhas dificuldades. Eu não podia nem jantar, eu não tinha dinheiro nem para jantar. Eu tinha dinheiro para o almoço, só o almoço. Era o dinheiro que a minha mãe podia me dar. Então eu não jantava, só podia almoçar, né? Mas Deus sempre providenciou, nunca faltou, nem a criatividade para arrumar a minha janta, e nem amigo que me levasse para jantar. Sempre Deus providenciou, sabe? Quando eu achava que estava tudo perdido, Deus abriu uma porta. A minha vida foi de escape em escape. E quando as portas fechavam, Deus abriu uma janela e a gente passava por ela. Foi muito bom. Foi sofrido, mas foi bom. Amém. Hoje eu chego a ter até um pouco de saudade de determinadas coisas. Mas foi isso. Então eu quero, nesse testemunho, nessa entrevista, eu quero deixar para todos que estão assistindo que Deus existe sim. Ele é real. Que Jesus é, sim, aquele que cuida de nós. Eu sou testemunha disso. Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então eu glorifico o nome dele. E por isso que eu sou mesmo crente. É por isso que eu oro mesmo. E eu descobri que a oração é uma arma que nós temos, que vale mais do que um revólver. Porque ela dá vida, ela oportuniza, ela leva a nossa petição até o trono da graça. E Deus, na sua infinita misericórdia, cuida dos dele. Eu sou testemunha disso. Naquela foto que apareceu, que o Wagner pediu para eu mandar, vocês podem olhar a cara do menininho lá. Que carinha meio triste, que sabe, não é uma criança alegre. Eu tinha o quê? 2 aninhos ali. Eu já... Deu uma travadinha. Peraí, que o pastor já vai voltar. Em nome de Jesus. Mas, amém. Enquanto isso, só compartilhando aqui, né?
o que a irmã Leila falou, né? Vou compartilhar dois testemunhos significativos aqui, né? O que a irmã Leila falou e o que a irmã Yara está pontuando, né? Que a história do pastor Wagner é triste, mas é cheia do cuidado de Deus, e é verdade. E a irmã Yara disse que ela percebeu que essa família IBB é um ministério de gente forte, forjada no fogo. Parabéns para vocês e para o pastor Leandro. Deus continue guardando a todos vocês. Ô, minha irmã Yara, muito obrigado. E ó, você faz parte dessa família, então você também faz parte desse ministério chamado IBB. Saiba disso, hein? Somos uma família só, vencendo, lutando, às vezes com grandes ventos, né? Ventos fortes, mas sempre, 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 sempre sendo conduzidos pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo. Um cristão verdadeiro é aquele que não retrocede. O pastor Leandro, inclusive, até pregou sobre isso esses dias. Um cristão verdadeiro é aquele que não retrocede. Ele é forjado, ele é preparado para a guerra e ele está pronto com a armadura de Deus para continuar adiante. E a história do pastor Wagner é justamente isso, né? Aqui o irmão Vinícius de Gênova colocando a primeira oração que me marcou, que a primeira oração que me marcou ainda criança foi a sua, pastor Wagner, nas noites de Natal e Réveillon, na sua casa. Amém. Irmão Luiz Fidalgo, pastor Wagner é uma pessoa abençoada, e é mesmo, né, meu irmão? A gente acaba acompanhando muito e vendo muito disso, né? Irmão Joelmo, gosto muito da sua história, pastor, e é verdade, né? Não, meu irmão, a gente acaba tendo essa dedicação e essa interação. Aqui, opa, peraí. Acho que tem um adesivo do Palmeiras no roteador do Vai, caiu a internet. Pior que falar em futebol, né, Leonê? Brasil, terra interessante no futebol, né? Como amo essa família Ramos e de Gênova. Ô, minha irmã Mônica, amamos vocês também, viu? Irmã Yara, adoraria estar aí. Vou mudar. Irmã Yara, será muito bem-vinda em nome de Jesus. Mas, ó, temos uma bíblica aí em São José, hein? Já já você vai estar recebendo a visita do pastor Leandro, a minha, do presbítero Paulo Ricardo. Nós vamos começar a rodar as igrejas bíblicas aí, hein? Se prepare. Irmão Leone, olha lá, brincadeiras à parte, vocês são um exemplo de família e servos de Deus. Espero conseguir ser 1% de tudo que vocês são. Parabéns, amamos vocês. Leone, deixa eu falar uma coisa. Você é um presente de Deus nas nossas vidas. Você não é 1%, você é mais do que nós somos. Você é forjado, você é guerreiro e vencedor em Cristo Jesus. Saiba disso. E é isso mesmo, minha irmã Yara. Glorifique a Deus, dê um glória a Deus, um amém. Tamo junto e misturado, somos famílias de Deus. Olha, estamos tentando fazer aí o pastor Wagner voltar e ele voltou. Oh, glória a Deus por isso. Tá de volta. Ô, pastor, assim o senhor assusta a gente? Olha lá, irmã Yara. Depois eu preciso ver onde a irmã Yara mora. Ela falou que a igreja bíblica de São José é em frente à casa dela, ou tomara que o seja, né? Mas, enfim. Ah, se conhece? Então, amém. Depois a gente, as igrejas bíblicas, só um segundo, pastor, enquanto o senhor volta aí para o bate-papo, só para compartilhar com todos aqui. As igrejas bíblicas, elas estão sofrendo aí uma unificação, elas estão se tornando uma unidade em vários setores, e isso é muito bom. Então nós vamos compartilhar muito mais das alegrias de São José, de Mogi, de Suzano e tudo mais. Então, olha só, irmã Yara, quando nós estivermos indo para São José, nós vamos fazer questão de vê-la lá, hein? Em nome de Jesus. Pastor Wagner, enquanto o senhor saiu e voltava, enfim, começaram a aparecer inúmeras situações aqui das pessoas falando sobre a história do senhor, sobre esse testemunho, né? Então, olha só, o irmão Joel dizendo que o senhor é uma bênção. O irmão Isaías, né, falando que a irmã Solange disse que vai marcar para o senhor fazer uma mijadra novamente em casa. Que história é essa? O senhor é um cozinheiro agora? Não, nunca fui, não. É que eu tenho uns pratos aí que eu gosto de fazer, que eu gosto de comer, então eu faço e aí os irmãos gostam. É isso aí. Eu quero agradecer muito a Josi, que já congregou conosco. Eu devo muito a ela. Eu tinha uma inibição muito grande quando eu cheguei em Mogi. E a Josi era uma moça muito requisitada, porque era muito bonita. E quando a gente ia nas festas, ela me dançava comigo. Eu acho que até para eu ficar mais desenvolto, mais solto, sabe?
E eu cheguei a ter fama de bom dançarino. Eu a devo muito a Josi, sabe? A Josi foi minha amigona, lá de Cruzeiro. Foi muito minha amiga. E muitas vezes matei a fome na casa dela. Ia comer lá, quando a coisa apertava, a gente ia comer lá. Sabe? Foi muito bom esse tempo. Amém. Agora, pastor, dentro das dificuldades que o senhor passou, disso tudo, né? Ainda o senhor, a história do senhor, lógico, com as diferenças inegáveis, Jefté, né? Um homem que é retratado na palavra de Deus, que teve uma infância doída, um pai distante, uma mãe tão completamente ausente, irmãos que o expulsaram de casa, depois fez amigos tortos, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E a vida de Jefté acabou sendo conduzida igual ao do Senhor. As portas iam sendo abertas pelo Senhor e tudo mais foi sendo conduzido por Deus. O senhor já disse claramente que o senhor crê verdadeiramente na providência do Pai, na providência de Deus, não é? Mas isso, inegavelmente, todo esse passado que o senhor também retratou aqui, trouxe algumas disfunções, vou chamar assim. Às vezes o senhor toma as atitudes que não queria. O senhor retrata, então, que uma família estável ela é essencial para que a criança tenha um desenvolvimento mais saudável, mais equilibrado? O senhor pensa assim, pastor? Olha, se você quiser um adulto equilibrado, um adulto normal, você cria a criança de uma forma equilibrada, de uma forma normal. Porque você quer estragar uma pessoa, estraga a infância dela. Põe todo tipo de empecilho e dificuldade, você vai ter um fracasso na sua vida. Eu não me tornei um fracasso porque o Senhor tinha um plano na minha vida. E o Senhor não permitiu. O Senhor frustrou todos aqueles que gostariam de me ver um fracasso. Porque eu não cheguei a concluir, eu não estou me vitimizando, não. Mas nós não tivemos sorte, nem com meu pai e nem com a nossa família, com os tios, a avó, sabe? Tivemos muita dificuldade, porque filho bonito, todo mundo quer ser pai. Filho feio, ninguém conhece. E nós éramos feinhos, então ninguém assumia, com exceção de uma tia, que é a Valdete, que a gente tem uma gratidão muito grande por ela. Mas cada um colocou a sua mão assim para manter o desconforto, para manter a dificuldade, ou ignorando, ou pondo pedra mesmo no caminho, os parentes. Então, mas é o que eu falo para você, contra a vontade e os planos do Senhor, o inferno não prevalece, sabe? As portas do inferno não prevalecem. Quando o Senhor determina, está determinado. Por isso que eu creio no poder da oração. Minha mãe orou muito por mim. E eu fui de etapa em etapa vencendo, sabe? E aprendi a orar e percebi que a oração é a arma que nós temos contra esse mundo, contra a maldade das pessoas, contra tudo aquilo, toda a ferramenta planejada contra nós. A oração derruba-se isso. A Bíblia diz: quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça. Eu tenho 73 anos. Nesses 73 anos, eu tenho provado diariamente a misericórdia de Deus na minha vida. Então eu posso falar, não porque li, mas porque vivi. Então eu posso falar da misericórdia. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. Às vezes, quando você pensa que ele esqueceu, que você vai afundar, que ninguém está do seu lado, o Senhor entra com providência. Ele abre uma porta, ele abre uma janela e você escapa por ela. Minha vida foi de escape em escape, até hoje. E eu glorifico a Deus por isso. Eu queria deixar para os irmãos, eu não sei que ponto que nós estamos da nossa live, mas eu achei hoje nas minhas coisas, estava procurando uma coisa e acabei achando um papelzinho. Eu falei, puxa vida, isso eu tenho que passar para os irmãos. 7 coisas que Jesus te diz hoje. 7 coisas que Jesus te diz hoje. Ele diz assim, ó, não temas.
Eu te amo. Confia em mim. Eu te ajudo. Não desanime. Siga em frente. Eu estou com você. São essas 7 coisas que Jesus tem para nós hoje. Não desanime. Eu estou com você. Eu te ajudo. Se ele fez por mim, que sou o mais miserável dos pecadores, como não fará por ti todas as coisas, todas as bênçãos? Se fizer uma fila e eu olhar, eu sou o derradeiro, eu estou atrás do último, o derradeiro. Mas o Senhor tem cuidado de mim. Imagina vocês que são campeões em fé, em servir. Com certeza, causa ganha. Tem dificuldade? Tem, ou você tem, mas a causa é ganha. Faça isso para o seu filho, que a causa é ganha. Eu me lembro quando o Wagninho foi fazer o exame da OAB, naquele tempo havia exame oral, e ele era menino, morava aqui em casa, né? Eu falei para ele, e aí, Wagninho, como é que vai ser amanhã? Ele falou, pai, amanhã eu acho que não vai dar, não. Amanhã é oral, não tem como escapar, não tem como encher linguiça, porque é cara a cara. Falei para ele, mas e você? Ele falou, eu fiz o que deu, mas é muita coisa, é o curso inteiro que vai cair hoje, pode cair lá o curso inteiro. Falei, amém. Ele estudou até uma determinada hora, foi deitar, Marilena estava viajando. Eu me lembro que eu despertei na madrugada, fui lá no quarto dele, não sei se você lembra disso, e falei, Wagninho, eu vim aqui para ungir a tua boca, para o Senhor colocar palavras agradáveis, não de sabedoria, de grandes conhecimentos, mas por graça na sua boca, porque o exame é oral. E ele passou. Tinha muita probabilidade de não passar, e ele passou. Então, se eu for ficar aqui dizendo de tantas bênçãos, se eu for contar as bênçãos, eu não chego, nós não terminamos essa live. São muitas bênçãos. Não porque eu sou o mais carente de todos. É por isso que o Senhor tem cuidado de mim. Então, confia no Senhor. Só, não precisa, não se preocupe em deixar dinheiro, propriedades, porque o mundo vira muito, as coisas mudam. Deixa para o seu filho a confiança no Senhor. E isso vai fazer ele invadir terra e mar, céu e inferno. Quando ele tiver de posse, que ele tudo pode naquele que fortalece, você deixou a herança para o seu filho aí. E o Senhor é bom. O tempo todo. Por mais desencontrado que as coisas estejam, ou que a gente tenha se surpreendido com uma coisa que nos chocou, confia no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o maior jogador de xadrez, ele sabe mexer as pedras certinho para que você ganhe o jogo. É isso que eu tenho para dizer para os meus queridos irmãos. Amém. Que acreditem, viu? Eu oro por vocês toda noite, por todos os meus irmãos e os meus amigos queridos, porque aquilo que diz na palavra, que na hora da dificuldade, o amigo vira irmão, é verdade. Quantas vezes os amigos viraram irmão? Amém. É isso. Beijo para vocês. Bem, é isso mesmo, irmã Yara. É fantástico ter um pai como esse, não é? E é isso mesmo, irmã Leila. As bênçãos recebidas da divina mão. E enquanto o pastor falava, os comentários iam aparecendo aqui, né? As coisas iam aparecendo, as colocações de cada um de vocês, dando glórias a Deus. Deus é bom. E é bom quando a gente vê um testemunho onde a nossa fé ela é ativada, né? E é interessante que o testemunho começa com uma história de luta, uma história de dor, de tristeza,
E, inegavelmente, essa dor, essa luta e essa tristeza acabaram se transformando nessas bênçãos que o pastor Wagner falou, nessas maravilhas que o pastor Wagner disse, né? Que acabam servindo para todos nós como exemplo, né? A irmã Yara falando que ora pelo filho, que ele tem o privilégio de ter essa intercessão também, e que nós possamos orar uns pelos outros, como o pastor Wagner falou, que ora todas as noites pelas nossas vidas, e eu creio, e eu sei disso, né? Eu bem eu sei disso. Então, que possamos viver plenamente isso, sabendo que em Deus e com Deus não há tempo ruim. Aliás, há Deixa tempo eu só fazer uma colocação de aqui. história. Quando Pois eu era menino, eu gostava muito de um versículo que dizia assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E amém. a vida passou. E eu já era adulto, já era casado, você já era moço, né? E um dia fui numa igreja e o pastor estava pregando, ele me conhecia, ele tinha sido aluno meu. Ele estava pregando e ele falou: abram a sua Bíblia no livro tal, versículo tal. Aí eu estava com a Marilena lá atrás na igreja. E eu abri a Bíblia e estava escrito assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Estava grifado esse versículo na minha Bíblia. Ele lá na frente falou: Professor, ele continua cuidando de ti. Então, não existe coincidência. Quando eu fiquei meio velho, eu andei falando muito que eu estava muito velho, que era muito velho. Um dia encontrei com uma mocinha no elevador, nunca vi na minha vida. E ela não tirava o olho de mim. Ainda pensei, mas que moça encarada, né? Fica encarando. E eu percebendo que ela estava olhando para mim. Aí ela virou para mim e falou assim, antes de chegar no meu andar, falou para mim: O senhor permite que eu fale um negócio para o senhor? Eu ainda falei: Meu Deus do céu. Falei: Pois não. Ela falou: Olha, o senhor manda te dizer que você não é velho, não, viu? Que ele tem cuidado de você. Nunca vi ela na minha vida. Então, esses são os mimos que o Senhor nos dá. Amém. Então, eu não tenho motivo para não ser feliz, para não glorificar a Deus e para de duvidar de alguma coisa. Eu não duvido mesmo. Eu tenho certeza que a vitória é nossa. E a Bíblia diz que quando não houver a vitória que você espera, haverá ainda as doces consolações do Espírito Santo. Amém. É nisso que eu creio. Amém. Podemos dizer então, pastor, que a propaganda que foi feita, né? Porque foi feita uma propaganda falando da criança que é maltratada, da criança que acaba tendo um pai hostil, a tal ponto de sair de casa, mas essa criança venceu. Eu posso dizer que essa propaganda é o claro retrato da sua vida? Eu fui o inverso do filho pródigo. O filho pródigo foi uma festa quando ele voltou. Em casa foi uma festa quando eu fui embora. Meu pai tirou aquele peso, falou: vai, peso, vai embora, vai para sua incompetência, vai para sua vida que eu não quero saber de você. E eu me casei, eu noivei, eu casei, eu tive filho, eu comprei casa, eu comprei carro, eu fui professor, eu aposentei, eu almejava a minha aposentadoria, o Senhor concedeu, os concursos que eu fiz eu passei, e eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e faz. E sempre digo, quando as pessoas me procuram para uma oração, eu falo: olha, se Ele fez por mim, essa coisa que você está vendo, ele fará com certeza por você. Então, a confiança em Deus frustra o diabo e o inferno e as pessoas que desejam o teu mal, sabe? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não precisa ser uma grande fé, não. Uma fé que move. Não, não precisa ser. A Bíblia diz que é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E ela faz maravilha na sua vida. Amém? Amém. Eu agradeço demais os que estão nos vendo
que isso edifique a vida deles e que ensine, se tiver filho, sobrinho, neto, dá o melhor de você, dá amor mesmo. Não precisa nem ter dinheiro. O amor é melhor que o dinheiro. O carinho é melhor que o dinheiro, sabe? Então, ama as pessoas, porque isso faz um bem danado pro coração delas. Diga palavras de incentivo, sabe? Porque isso faz um bem para a alma. Porque para falar mal, o mundo está aí. Para jogar pedra, o mundo está aí. Mas quando você abre o seu coração e faz um elogio, e dá um abraço, e ora, isso faz um bem que remédio nenhum do mundo põe. As pessoas estão no psiquiatra, no psicólogo, porque falta amor, falta compreensão, sabe? Então peça a Deus que te dê compreensão e amor. E você vai ser um sucesso como crente. E seu filho vai ser um prodígio. Imagina se meu pai tivesse me dado carinho. Eu sinto uma saudade, uma falta do que eu não tive. Quando eu vejo um pai brincando com o filho, ou com o filho no colo, ai, aí eu sinto uma inveja meio santa, sabe? Eu sinto uma inveja. Por isso que eu sou apegado nos meus netos. Por isso que eu amolo meus netos o tempo todo. Sabe, é muito bom vendo eles crescerem com amor, com carinho. É difícil, filho, é difícil. Eu fui uma decepção para o meu pai. Eu gostaria de ter sido o máximo para ele, mas eu fui uma decepção para ele. Mas eu não fui uma decepção para o meu pastor, para minha esposa, para os meus netos, para o meu filho, acho que não, né? E isso é muito bom. É por isso que nós estamos aqui firme. E a nossa batalha agora é para acabar logo esse coronavírus, para a gente voltar para a igreja, porque tem muita coisa para fazer e a gente fica em casa esperando o tempo passar, né? Estamos lá trabalhando, orando, buscando, mas a gente quer ir na igreja. Nós temos necessidade de abraçar. Quem teve dificuldade de receber abraço, tem carência, então tem que abraçar muito, beijar muito. Isso é muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade de ter podido falar para as pessoas. Às vezes as pessoas até não entendem certos comportamentos da gente, certas atitudes. Tem que perdoar, porque é fruto de coisa lá atrás, né? Você quer destruir uma pessoa, destrói a criança que essa pessoa foi. E ela vai ter muita dificuldade. É só com amor, com oração e confiando em Jesus. Porque Ele é fonte de amor e de cuidado. Amém? Amém, pastor. E olha, na verdade, a live do senhor já começou com um número alto de pessoas assistindo, esse número até agora, e as pessoas todas agradecendo constantemente, agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio, pela fé, pela edificação. Elas ficaram comovidas com a história do Senhor, mas ficaram engrandecidas com o crescimento, com tudo que o senhor contou. Então, na verdade, nós é que agradecemos de tudo isso que o senhor fez, né? Aí a irmã era colocando quando que o senhor volta aí, ó, para mais. A Bíblia diz assim, ó, porque me deste um nome e até um sobrenome. E o Senhor foi tão misericordioso comigo que me deu um nome, um sobrenome e uma assinatura. Até uma assinatura o Senhor me deu. Para eu poder viver, para eu poder viver mesmo. Precisava de uma assinatura, de um nome e de um sobrenome. O meu pai não fez questão nenhuma, mas o Senhor fez questão de me dar um nome, um sobrenome. Amém. E até uma assinatura. Amém. Obrigado, viu? Pela oportunidade, pelas pessoas que estão ouvindo. Todos, eu amo todos. Amo todos. Muito obrigado. Amém, Deus é bom pastor. o tempo todo.
Ele é bom e olha aí, os irmãos não se cansam. A Diná Pimpa, minha amiga, que a gente teve um contato tão pequeno, tá aí. Deus te abençoe. A todos vocês. Mônica, Josi, a Yara, o Luiz Fidalgo, o Joelmo, a Mônica, a Socorro, enfim, o pastor Fabião, meu amigo, que foi embora, deixou a gente aí. Muito obrigado. E aqueles que eu não citei o nome, porque está difícil ler aqui. Parece que está chovendo aqui, está difícil ler. Mas amém. 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 Aí, ó, um sobrinho aí, ó. Sobrinho, isso mesmo, Vinícius, meu sobrinho querido, né? Minha cunhada, a mãe dele, meu cunhado, que a gente ama tanto. Amém. Família é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é família. Nossa, é bom demais. É eles que te seguram, né? Eu não tive lá, só tive a minha mãe, muito frágil, né? Mas hoje eu tenho a minha irmã, minha esposa, você, meus netos, minha nora, meus amigos, meus irmãos. Então Amém. vale a pena viver, né? Vale a pena passar por certas coisas para ter uma vida como eu tenho hoje. É muito bom. É muito bom. Eu agradeço a Deus e vivo mesmo. Vivo 24 horas por dia ligado, agradecendo a Deus, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. E nas madrugadas, e nas orações, porque Deus é bom o tempo todo. Aí, ó, ganhei. Socorrinho, beijo, Socorro. Obrigado por tudo, viu? Amém. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi um privilégio para mim, particularmente, e creio que para cada um dos que aqui estão. Privilégio para mim, como presbítero de uma igreja, por ter o senhor como pastor da mesma igreja. Então é um privilégio ter o senhor. Dá um abração no Mazinho. Um privilégio Apareçam aqui. ter o senhor como pastor da igreja. Agradecido por ter tido a oportunidade de bater esse papo com o senhor aqui. Então, nesse bate-papo, eu fui presenteado hoje, né? Então, as pessoas agradecendo a mim não, tem que agradecer a Deus e ao senhor. E agradecendo mais profundamente mesmo, como filho. Num determinado momento eu falo assim, eu espero que eu não tenha falhado com os meus, acho que não falei com os meus netos, nem com minha mãe, nem com minha esposa, e espero que não tenha falhado com você, e não falhou não, saiba disso, não falhou em nada, não falhou, nunca teve. Existem momentos que num relacionamento, né, nós temos às vezes algum desconforto, isso faz parte do ser humano, mas em todos eles eu vejo a glória do Senhor e agradeço pelo que você fez, Pai, pela forma como me criou, me direcionou e tudo mais. Obrigado, você foi bênção de Deus. Yara falando, obrigado por noite abençoada. Nossa, Yara, vocês por estarem aqui, Andressa, Joelmo, todos os demais, né? Ficaríamos mesmo, irmã Andressa, mas infelizmente, irmã Andressa, diferente do pastor Wagner, o Wagninho, ele tem um problema sério do sono. Falam que fui picado pelo bichinho do sono. Brincadeiras à parte, mas nós vamos ter outras oportunidades com o pastor Wagner. Ele já esteve algumas vezes aqui, mas nós vamos ter outra oportunidade para testemunhos. Se eu contar mais testemunhos de vitória, que eu sei que o senhor tem, porque eu sou testemunha de boa parte deles. Mas eu queria terminar, pastor. É bom, deixando primeiro agora a oportunidade para o senhor falar a deixa final. Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que passou. Talvez eu não fosse essa pessoa que eu sou hoje se eu tivesse tido uma educação esmerada, muito cuidado. Então eu não espanto com nada, eu não fico escandalizado com nada, sabe? Nem tenho esse... Ajuda aqui, Bruno. Nem tenho esse direito
né, por tudo que eu passei. Mas agradeço a Deus por ter colocado essas pessoas maravilhosas na minha vida, essa fé que o mundo pode abalar, eu estou lá. E Marilena está aqui do meu lado, ela é testemunha, sabe? Ninguém é super-homem, mas é um minuto só, quando acontece certas coisas, é um minuto. Mais que isso não pode passar, porque nós sabemos em quem temos crido. É um minuto o problema. Passando isso aí, nós não temos direito de ficar preocupado, porque a fé lança fora o medo. Isso é da palavra de Deus, né? Então, temos direito de ficar meio chateado, meio problemático, nós somos humanos, né? Mas não pode passar de um minuto, porque aí já é falta de confiança naquele que cuida dos passarinhos com tanto carinho, como não cuida de nós? Ele tem cuidado de nós. E não esqueçam daquelas 7 coisas que eu te falei. Não temas, eu te amo. Confia em mim. Eu te ajudo. Não desanimes. Seja, siga sempre em frente. E eu estou com você. Essas são as palavras de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um. Muito obrigado por ter assistido e prestigiado. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém. Amém. E eu vou terminar, como de costume, né? Eu sempre retrato algum versículo com relação à pessoa com que eu falo, ou pelo tema, pelo assunto. E o que me veio na memória, pastor, enquanto o senhor retratava todo o contexto de sua vida, foi o seguinte versículo. E esse em especial a gente nem precisa abrir a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para o Senhor que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E vendo o Senhor falando, eu vejo que inegavelmente o Senhor tem a vida eterna e carrega esse presente de Deus. Agradecemos muito, mas muito mesmo, pastor. Falou no início. Ó, não é bíblico isso não, mas vale. É sabedoria das gerações. Dizem assim que o rio atinge o seu objetivo, que é o mar, porque ele aprendeu a contornar os obstáculos. Quando a luta for muito grande, não dá uma de Sansão, não. Contorna o obstáculo com oração. E, meu filho, você chega no mar num minuto. Viu? Amém. Então, nós agradecemos a todos. Aí o Luiz, né? Luiz, dono da Ebenezer, da livraria. Aí, Luiz, um abraço, Luiz. Amém. Irmãos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui, né? Acho que hoje todo mundo saiu revigorado, né? Eu costumo declarar na vida das pessoas que elas têm uma noite de descanso, refrigério, para acordar preparadas para amanhã. Com certeza teremos. Depois de escutar esse testemunho de vitória, sabendo, ó, pastor, vou falar, peguei para mim as declarações das promessas que o senhor lançou. Eu também sou vitorioso em nome de Jesus. Amém. E cada um que nos acompanha e crê no Senhor Jesus também seguirá nessa vitória em nome de Jesus. Que vocês durmam na paz do Senhor, descansem e se revigorem. Amanhã, mais um dia. Um dia de luta, tribulação, ventos fortes, mas em nome de Jesus, vitória em Cristo para todos sempre. Amém. Gente, beijão para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até terça da semana que vem, se Deus quiser. Ó, terça tem outro assunto bomba, outro assunto fantástico, tão delicado quanto esse. Aliás, até um pouco mais. Porém, também vai retratar a vitória. Então não perde terça-feira que vem. Vai ser show de bola. Fiquem com Deus.